Pessoal, última questão. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Então, se você perceber, essa aqui é uma questão de física, né? É uma questão de física que está associada ao nosso contexto, né? Por que está associada ao nosso contexto? Porque o gráfico da temperatura em função do tempo, né, foi um gráfico linear, né? Então, o que isso quer dizer? Se o gráfico foi uma linha reta, isso quer dizer que a temperatura ela vai ser uma função linear do tempo, né? Ou seja, a temperatura é A vezes o tempo mais o coeficiente B, né? Isso aqui é a mesma coisa de y é igual a x mais b, né? Em que o y é a temperatura e o x é o tempo, tá vendo? Então, uma questão de física que se assemelha àquilo que a gente está estudando, né? Aquilo que a gente estudou, que é a função do primeiro grau. Sempre que o gráfico for uma linha reta, a lei de formação é uma função do primeiro grau. Não se esqueçam disso, tá? E aqui, gente, o exercício ele forneceu dois pontos para nós. Porque para a gente obter os números A e B, eu preciso de 2 pontos dados, tá joia? Esse daqui ele deu e as coordenadas desse daqui ele também deu, né? Esse ponto A aqui, as coordenadas dele estão mais simples da gente olhar. Olha lá. A projeção dele no eixo X foi em cima do 5 e a projeção dele no Y foi no 30, indicando que a imagem do 5 é 30. E o outro é esse daqui. A projeção dele no X, desse ponto B, a projeção dele no X é 0. E ele já está localizado no eixo Y, né? A projeção dele no eixo Y é o menos 10. Então eu tenho aqui 2 pontos, né? Que são suficientes para a gente obter os coeficientes A e B, certo? Primeiro, a imagem do 5 é 30. Eu formo a primeira equação do sistema. 5 vezes A mais o número B, isso é igual a 30. E a próxima equação é que a imagem do zero é menos 10. Ou seja, 0 vezes A mais B é igual a menos 10. Perfeito? Galera, eu poderia até resolver por adição, mas aqui fica mais fácil, né, de resolver da seguinte forma. O número que está multiplicando A aqui é 0. Né? 0 vezes A é 0. E 0 mais B é o próprio B. Então, a segunda equação me revela que o coeficiente B é menos 10. Ó. Tudo bem? E eu posso agora substituir lá na primeira. 5 vezes A mais o menos 10 é igual a 30. O oposto do menos 10 é 10. 30 mais 10, 40. 40 dividido por 5, 8. A é igual a 8. Beleza? Então eu já achei a lei de formação da função. Qual que é a lei de formação? A temperatura é igual a 8 vezes o tempo mais menos 10. Beleza? Então, achei a lei de formação. Vamos ver o que ele pergunta. Calcule em quanto tempo após o início da experiência a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Então, ele está querendo saber onde esse gráfico corta o eixo X, né? O eixo dos tempos. Por quê? É nesse ponto que eu tenho a temperatura 0. Beleza? Então, basta eu igualar a lei de formação a 0. 8 vezes T menos 10 é igual a 0. 8t, o oposto do menos 10 é 10. E o t fica 10 oitavos, né? Que se a gente for perceber, dá uma fração. 5 quartos minutos, né? A resposta poderia ser 5 quartos minutos, mas se você observar, ela não tem resposta fracionada, né? O que eu tenho aqui é uma resposta em segundo. Então, como eu sei que cada minuto são 60 segundos, então eu vou fazer 5 quartos vezes 60. Né?
5 quartos vezes 60, 60 dividido por 4 dá 15, e 15 vezes 5 dá 75 segundos, né? Qual é a resposta que está associada a 75 segundos, né? Como 1 minuto são 60, então vai ficar 1 minuto e 15 segundos, né? Por isso é que a resposta é a letra D. Tudo bem?